Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Pietro e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês os meus 15 livros favoritos de literatura. Muito bem, não tem muito mistério esse vídeo, são os livros que eu mais gostei de ler, mas preciso avisar que são os livros que eu mais gostei de ler. Não são os livros que eu considero os melhores, não são livros que eu considere assim, que todo mundo tem que ler, são simplesmente os livros que causaram uma impressão em mim que ficou com o tempo. Não tem leituras recentes, são todos livros que eu li faz tempo, mais de 2 anos, eu acho. E também não tem leituras muito antigas, porque tem muitos livros antigos que eu li faz 10, 12 anos, que acabaram não ficando na minha cabeça como outros. Então, enfim, é uma lista bem pessoal. Espero que não tenham comentários do tipo, você deveria ler mais coisas do tal tipo. Eu tento ler coisas diversificadas, mas eu tenho um gosto por coisas bem específicas, conforme vocês vão ver. Enfim, é meu gosto, é pessoal e é difícil de criticar. É difícil até pra mim, assim. Primeira vez que eu fiz esse vídeo, eu fiz esse vídeo 3 vezes. Eu coloquei alguns livros que eu li há mais tempo, ou eu quis colocar porque eu achei que seria interessante de indicar, mas que, conforme eu gravei o vídeo e vi a minha reação falando, eu percebi que talvez não fossem meus favoritos. Então, então é isso, vamos lá. Meus livros favoritos e. Enfim, eu acho que é uma lista legal, mas acho que tem muita coisa que não é muito comentada aqui no YouTube e que, enfim, foge um pouco do que as pessoas imaginam por clássico. Outras não, outras são clássicos bem canônicos e conhecidos, enfim. Primeiro, 15º lugar, não tá numa ordem específica, tá? Não tem um ranking, do melhor pro pior, quer dizer, do pior pro melhor, não tem isso. Mas tem uma ordem, assim, que eu tentei fazer aproximada, não é exata, da minha empolgação, né? Do quanto eu, de fato, amei ler, quanto aquilo ficou, e o quanto ficou na minha cabeça, né? Nos anos seguintes. 15º, Dr. Fausto, do Thomas Mann. Esse é um livro conhecido, ele foi republicado pela Companhia das Letras, eu comprei assim que lançou, eu acho que foi em 2016, eu li, sim, em 2016, eu li exatamente em 2016, que eu lembro, e eu acho que muito do meu amor por esse livro foi pelo fato do tema dele, né, dele dedicar tanto à música clássica, que eu adoro música. Eu acho que esse é o grande romance sobre música clássica e sobre música no geral. Uh, um livro, assim, incrível. Um livro que opera em dois níveis. Ele é, ao mesmo tempo, um romance com uma história incrível, com um desfecho incrível, etc. Mas, ao mesmo tempo, ele é uma... Não sei se eu diria uma metáfora, mas ele é quase um espelho de um processo mais amplo, que é esse processo, né, de derrocada da cultura alemã na primeira metade do século XX, né? Esse processo em que, enfim, você tem a Alemanha, que é um desses países mais, culturalmente mais, não vou dizer avançados, porque eu não acredito nisso, mas um país assim que se gabava de ter uma das culturas mais sofisticadas e complexas do mundo e que se permitiu, ao mesmo tempo, cometer atrocidades que estavam entre as piores que o ser humano já cometeu. E o livro eu sinto que é um pouco uma investigação disso. Mas, apesar de muitos dos personagens e muitas das situações serem alegóricos, o Thomas Mann tem uma habilidade de fazer com que o romance e a narrativa e a escala real realista do romance não fique em função dessa metáfora, né, e dessa alegoria, né? Eu acho que a alegoria é um termo mais correto. E ao mesmo tempo tem essa investigação sobre a música alemã, né, que é onde a Alemanha, junto com a filosofia, eu acho que mais apostou as suas fichas culturalmente no século XIX e no século XX, né? A Alemanha se colocou como um país da grande cultura musical, Beethoven, aquela tradição que vai de Beethoven até Mahler, Schoenberg, né? Até as coisas mais modernas. E esse livro enfim, ele é um livro culturalmente muito rico e ao mesmo tempo é um romance incrível, tem um desfecho terrível, assim, avassalador. Enfim, eu amei ler esse livro. Eu não amei, eu tenho que admitir, esse material que a Companhia das Letras usou pra capa, que deixou o livro assim, nojento. Isso aqui parece um azulejo de boteco. É horrível. Enfim, mas eu amei o livro, né? Uma pena que assim, um livro que eu gosto tanto fique desse jeito. Próximo, agora a gente vai começar a entrar nas coisas esquisitas, né? Até agora é tudo normal.
14º é uma peça de teatro, não é um romance e tal, uma peça de teatro em versos, e não é uma questão recente, é do século XVII, francesa, que é A Fedra de Racine. Enfim, esse é o tipo de livro que eu não imagino ser colocado na lista de favoritos de, eu acho que quase ninguém. Não porque é difícil, ou porque é clássico, ou porque é, enfim, antigo, mas simplesmente porque é um autor e é um ethos, né? Tem um caráter assim, de um classicismo tão refinado, tão bem esculpido, que é um livro que não deixa muito espaço para o entusiasmo pessoal. Ainda assim, esse livro me encantou muito. Eu fiquei sabendo desse livro graças ao Proust, ao terceiro volume do Proust, ou segundo volume, e fiquei com vontade de ler. Foi o primeiro livro que eu li em francês, eu apanhei muito para ler em francês, eu tirei a sobrecapa. E eu li mais de uma vez, eu li várias vezes. É bem curto e tal. É a história de uma. É baseado num mito grego, né? E é a história de uma. Da mulher do Teseu, o famoso Teseu do Minotauro, tal, anos depois. A Fedra, a mulher dele, e ela se apaixona pelo filho do Teseu, né? O enteado dela. E ela, enfim, é a consequência trágica disso. E a linguagem é estonteante, assim, é divino a capacidade do Racine de escrever esses versos que são clássicos, concisos e, enfim, maravilhosos. E a margem muito, como eu disse, muito bem calculada, muito bem polida, né? Quase uma estátua de mármore super bem acabado. Não é uma coisa muito espontânea. Mas ainda assim tem uma força que é incrível. As falas da Fedra, as questões da paixão dela e as consequências terríveis que vão acontecer por essa paixão são incríveis. Ela é uma adaptação de uma peça do. Em partes, ela é uma adaptação de uma peça do Eurípides, né, do teatro grego, que na minha visão não tem um décimo da força disso aqui. Enfim, a cena, os versos dela, assim, são coisas que alguns eu decorei, assim, eu sei de cor, eu sou louco por isso. E foi uma das primeiras coisas que eu comecei a ler de literatura mais antiga. Uh, Foi difícil de ler, levei bastante tempo para conseguir ler, porque é em francês, eu li com tradução, li com dicionário e tal. Acho que eu só consegui ler inteiro em francês direito faz uns 5 anos, mas é maravilhoso e eu gosto muito. E, enfim, Racine. Uma escolha esquisita, né, pra uma lista de favoritos, mas de fato eu gosto muito, né, então tudo bem. Outra escolha esquisita, que agora é ainda mais antigo e é poesia. É um livro que por muito tempo esteve fora de catálogo no Brasil. E eu li ele em inglês. Eu não sei se estava em edição em inglês. Que é um livro de poesias do poeta romano Catulo, né, do século I a.C. Enfim, é o tipo de coisa que você não consegue imaginar tendo um espaço pessoal se você não conhece. Mas se você conhece, você leu alguns desses poemas, você entende perfeitamente. Então, é muito atual isso aqui. São poemas de amor, de todo tipo de assunto. É quase um portfólio das capacidades poéticas do Catulo. Eu sinto que é um portfólio de experimentos em diferentes linguagens, diferentes assuntos, em diferentes abordagens e tal. E que varia, assim. Você tem poemas de amor que são divinos, atemporais, e, enfim, foram imitados, e, sei lá, às vezes você escuta uma música do Caetano Veloso e a sensação que você tem é que aquilo é um Catulo que está sendo repetido infinitamente. E você tem poemas eróticos, você tem poemas iâmbicos, que são poemas sujos, poemas extremamente vulgares, assim, com coisas, com palavrões, etc. E foi um dos motivos que me fez aprender latim. E é um livro que agora eu estou lendo em latim, eu li traduzido algumas vezes. Li alguns poemas em latim, especificamente, agora eu estou sentando para ler inteiro em latim. Vou fazer vídeo, etc, etc e tal. É incrível. Tem todo tipo de poema. Tem um mini poema épico, tem poemas de amor, tem os famosos poemas dos passarinhos, enfim. É uma coisa que, se você conhece, você entende do que eu estou falando. E porque é um livro que consegue operar em tantos níveis e consegue tocar você num nível tão pessoal como eu acho que quase nenhum autor na antiguidade. Tem toda uma questão se essa espontaneidade toda de fato é algo espontâneo, ou se é uma coisa extremamente calculada. Os estudiosos discutem isso há um tempo já, e é uma discussão que eu acho às vezes até um pouco insuportável,
Porque o resultado, de fato, é simplesmente algo muito espontâneo, né? Ele tem esses versos sobre amor não correspondido, sobre amor, sobre o êxtase do amor, enfim, é maravilhoso, né? Eu amo esse livro, é muito legal. E é isso. Mais um livro de poesias. Agora nós estamos no lugar 12º, eu acho, de acordo com a minha conta, talvez eu perca a conta em algum momento. Que é um livro de poesia que só li traduzido e vai demorar muito para eu conseguir ler no original. Que é um livro de poesias chinesa da dinastia Tang, publicado pela Penguin. Fiz um vídeo grande sobre a Penguin. Eu adoro os livros da Penguin Classics. Que são os poemas do fim da dinastia Tang, dinastia chinesa. São poemas do século VIII, século IX. Enfim, é uma coisa que está muito distante da gente e, enfim, são poemas famosos, tem várias traduções desses poemas para várias línguas. Eles são considerados na China, os poemas da dinastia Tang, o auge da literatura chinesa. Os estudiosos chineses têm uma reverência pelos poetas dessa época. E, pelo que eu sei, são poemas muito difíceis de traduzir. A gente tem uma tradução em português de alguns dos poemas que estão nesse livro aqui. Eu não gostei tanto dessa tradução. Não consigo nem falar dela porque, enfim, se eu falar o que eu realmente acho, eu vou me sentir péssimo, porque de fato eu não gostei nada dessa tradução. Uma pena, porque eu acho que é a única publicação mais séria desses poemas em português. Uma pena, porque, enfim, uma iniciativa muito legal, mas eu não gostei da tradução. Em compensação, essa aqui é traduzida pelo A.C. Graham e eu amei a tradução. Eu acho que, enfim, eu não conheço o original, não sei como é, mas funcionou como poesia assim. E, enfim, diferentes assuntos. Alguns poemas são muito difíceis, alguns poemas são fáceis. Acho que nem mais fácil, né? Alguns poemas são mais fáceis. Tem alguns que são quase impossíveis, né? Que, ao ponto que o tradutor dedica para um poema desse tamanho, ele dedica isso aqui de notas. Então, varia muito. Mas, assim, as imagens que esses poemas sugerem e invocam são inigualáveis, assim. Eu não conheço quase nada que é desse mundo. É um mundo à parte, um pouco. Tem poemas de amor que são maravilhosos. Tem um verso que ficou na minha cabeça para sempre, que é o famoso "One inch of love is an inch of ashes". Algo como uma polegada de amor é uma polegada de cinzas. Enfim, é uma coisa meio enigmática esses poemas e eu gosto muito. E eu gosto muito de China, né? Então esse é o único de literatura chinesa que eu tenho aqui. É um dos poucos que eu li. E eu não conseguiria não colocar alguma coisa, porque é uma cultura que eu gosto muito, nas artes eu gosto muito, e enfim, é isso. Próximo, agora a gente vai entrar num desses clássicos canônicos que todo mundo sabe que existe, eu acho, e muita gente tem interesse em ler e tem medo, não é pra ter medo, é simplesmente incrível, é simplesmente muito legal, que é a Ilíada do Homero. Enfim, dispensa apresentação, isso aqui é maravilhoso. Eu li na edição do Christian Werner, publicado pela Ubu. Não tenho mais essa edição, eu vendi. Vendi para comprar essa edição italiana porque ela é bilíngue, é uma edição muito boa, tem ótimas notas e tal. E porque eu comecei a aprender grego, né, faz uns 2 anos, e eu não terminei ainda. Eu parei um tempo e tal. Eu consegui ler algumas páginas. É bem difícil, né, tipo, ler, ficar tipo 1 hora numa página com... Você lê mais o dicionário do que de fato a página, né, mas... Eu comecei a me divertir. É divina a Ilíada, né? É divino, é de uma força, de uma é quase um rio, assim, é quase uma torrente de versos. Não tem momentos tem alguns momentos de fato, são os catálogos, etc, dos barcos, dos personagens, são meio chatos. Mas o verso e os momentos narrativos são de uma força, são de uma... É impressionante. E é uma coisa que existe, assim, que a gente não sabe muito o passado, não sabe muito o contexto. Tem milhares de discussões sobre... Homero escreveu a Ilíada e a Odisseia junto. Um mesmo pessoa que escreveu a Ilíada e a Odisseia. Homero existiu, não existiu. Elas foram escritas por uma pessoa só, cada uma. Enfim, tem milhares de questões. E é um enigma, né? E é esse grande poema que, de certa forma, é a primeira nota da história da literatura europeia, um pouco. Tem outras coisas, claro, mas isso aqui lançou a sombra da qual a gente ainda vive, né?
E, enfim, tem leituras lindas sobre isso aqui. Enfim, difícil, né? Eu sou mais a Ilíada que a Odisseia, eu tenho que admitir. Eu gostei muito de ler a Odisseia e tal, mas eu acho que a Ilíada tem mais força. Eu acho que a Ilíada é, como dizem por aí, é a mãe da tragédia, né? E, enfim, o que não vem desses poemas, né? O que não vem da Ilíada e da Odisseia? Eu não sei, parece que vem tudo de lá, né? Tem outras traduções, mas... E ao mesmo tempo é um livro que você consegue. Ele não impõe. Eu sei que ele impõe medo nas pessoas, mas quando você lê, não é um livro que te mantém distante. É um livro que te envolve e te. Você consegue. Eu consigo imaginar esse livro sendo o favorito de muita gente. Não é um tipo de coisa que repele uma aproximação mais íntima e mais. Não sei. Você consegue ter esse livro como favorito, né? Apesar de ser esse monumento, tudo que é. Outro livro que é um pouco mais movimento e, assim, como não amar esse livro, é um livro bem próximo da Ilíada, em latim. Eu li traduzido, ainda vou ler em latim, agora que eu sei latim, mas de fato dá um trabalho. Que é outro poema épico, que é As Metamorfoses do Ovídio. Cara, o que é esse livro? Assim? Esse foi realmente o livro que me fez enlouquecer com literatura antiga e querer ler quase tudo. O que é esse livro? Se você não sabe o que é esse livro, não tem nada a ver com a metamorfose do Kafka. Kafka. Eu nunca sei se é Kafka ou Kafta, tá, gente? Não me chame de ignorante. É que nem direita e esquerda, é que nem gelo e limão. Se eu for num restaurante e as pessoas perguntam gelo e limão, eu travo. E Kafta e Kafka, eu levo tempo pra lembrar qual é a comida e qual é o escritor. De qualquer forma, não tem a ver com, com a metamorfose. Esse é um livro de mitos, na verdade. Eles é um poema contínuo. Ele é dividido em livros, mas ele é praticamente contínuo. E que vai costurando diferentes mitos, todos eles ligados de algum jeito à ideia de uma metamorfose. Então você tem Apolo e Daphne, que a Daphne é perseguida pelo Apolo, ela vira uma árvore. Você tem os filhos de... Qual é o nome dela? Niobe, que são mortos e ela vira uma pedra. Tem uma série de metamorfoses e o próprio livro é uma metamorfose contínua porque você vai de um mito ao outro. Na forma como isso aqui é escrito é incrível. E os mitos, a capacidade do vídeo de contar histórias é inigualável assim, na história da humanidade. Ninguém superou isso aqui, por mais que eles tenham romance, eles tenham. Assim, é, é foda isso aqui. E eu amei ler. Eu li nessa tradução da 34, eu tenho a impressão que a tradução da Penguin é ainda mais legal. Eu li alguns trechos, eu achei maravilhosa aquela tradução. Não é um livro que, assim, tem alguns livros que eu acho que são quase intraduzíveis, assim, não dá para você passar o porquê desse livro ser tão bom na língua original e para qualquer outra língua. Esse não é um desses livros, eu acho que é um livro que passa bem em tradução. Então é um dos livros que depois que eu aprendi latim, eu não fiquei com tanta sede de ler. Tenho sede de ler, claro, etc. Mas eu acho que é um livro que você consegue entender muitos dos méritos na tradução. Enfim, maravilhoso. Leia isso aqui. Eu acho que todo mundo vai. Esse é um desses livros que eu acho que é muito difícil alguém não gostar. Eu acho que é quase impossível não gostar. É incrível. Tem questões hoje em dia que são polêmicas, tem algumas representações de coisas pesadas, etc., que não são muito bem vistas como coisas que podem ser escritas no livro. Mas a gente tem que ter noção que isso aqui foi escrito em 8 depois de Cristo. Né? Cristo tinha 8 anos quando isso foi escrito. Então, tem que ter aí uma certa paciência. Mais um de poesia. Tem mais alguns de poesia ainda, mas não é muita coisa. Aí a gente entra nos romances também. Mais um de poesia. Não é um livro. Eu tenho um livro desse poeta, e que tem vários poemas desse poeta. Não li todos. Li alguns dos mais famosos. Não li ainda alguns dos mais famosos também. Mas os que eu li, eu, assim, amei de um jeito insano. Eu acho que é um dos melhores poetas que eu conheço, talvez seja até meu poeta favorito, que é o esposo da Mary Shelley, o Percy Bysshe Shelley. Enfim, quase ninguém comenta dele, ele é um pouco ofuscado pela esposa dele, ele morreu muito antes dela. E eu nunca li a Mary Shelley, nunca li o Frankenstein. Tô louco pra ler, tá na minha lista.
Mas esses poemas são maravilhosos e é difícil, não é uma coisa que dá pra você ler. De fato, eu não li tudo, porque é difícil e existe uma dedicação grande. Mas assim, os poemas que eu li nunca deixaram de me entregar assim coisas maravilhosas. Se eu tivesse que destacar dois, eu destacaria a Ode ao Vento Oeste. Não é o mais famoso eu imagino que seja o Ozymandias, mas de qualquer forma a Ode ao Vento Oeste é bem famosa. É um, é um poema sobre literalmente o vento oeste e se passa. Foi escrito na Itália, né? E na Itália você tem esse vento oeste. É um negócio insano, é muito forte. E o poema fala um pouco sobre essa força da natureza e essa força, digamos, revolucionária, essa força capaz de mover mudanças. É maravilhoso esse poema, é absolutamente maravilhoso. Porém, se eu tiver que escolher um favorito, eu escolheria esse aqui, Adonais, que é uma elegia feita pelo Shelley na morte de um colega poeta dele, o famoso John Keats, que é um grande poeta também, quase coloquei na lista, mas ficou de fora. Que os primeiros dois textos dele é um poema muito bonito, que dialoga muito com a tradição, uma coisa que vem muito de Virgílio, tem um poema também do John Milton que tem muito a ver com isso aqui, mas o texto final é outra coisa, é absurdo, assim, é uma tentativa de entender essa coisa terrível que é a morte e esse processo em que um ser vivo, um ser humano deixa de existir, deixa de ter um lugar no mundo, o que acontece, né? Tem uma visão aqui muito, eu diria, panteísta, assim, de como o ser individual se dissolve na natureza e, enfim, uma coisa que se transcende e tal. E é de uma força de inspiração que eu não conheço, eu acho, em quase nenhum outro poema. É muito bonito. É muito, muito forte, muito chocante. A primeira vez que eu li, eu comecei a ler à noite, eu virei à noite lendo. E eu terminei lendo assim, era tipo de manhã. Eu tava tipo em choque. É maravilhoso. Tem traduzido para português, tem traduções boas. Tem uma na Autêntica que eu não li, não sei se é boa, mas imagino que seja, né? Autêntica publica boas traduções. E tem uma na Edra, de um tradutor que eu gosto bastante, que é o Pericles Eugênio Leite. Eu imagino que tenha pelo menos o trecho final desse poema. Que, enfim, é maravilhoso. E tem milhares de outros poemas, né? Tem muitos outros. Agora, sexto, sétimo e oitavo lugar, vamos estar todos juntos. Porque é um trio de livros, um trio de romances que, enfim, dispensa apresentações, realmente dispensa apresentações. E que eu gosto igualmente. Eu fiquei muito tempo falando qual eu vou escolher, qual eu vou escolher. E eu não consegui escolher, então eu decidi colocar os três. Que é a grande trilogia machadiana, Dom Casmurro, Quincas Borba e Memórias Póstumas. Eu tinha lido esses dois, né? Esses dois antes, há muito tempo. E fiquei de reler e tal. E esse ano eu reli e li o Quincas Borba. Cheguei à conclusão que os três são divinos, os três são incríveis. E Quincas Borba, na minha visão, não deve nada. Eu acho que os três são todos do mesmo nível. É absurdo, né? De como isso existiu aqui. É uma loucura isso aqui. É um autor, Machado de Assis é um autor gigante, né? Ele sempre está muito acima e muito para além de qualquer tentativa de interpretação, eu acho. É interessante esses grandes autores, você percebe o quanto a obra deles simplesmente vai permitindo todo tipo de interpretação, interpretações que vão para um lado, depois vão para o outro, e o cara fica lá. Aquilo continua sendo absolutamente. Aquilo permite tanta coisa, e ao mesmo tempo aquilo nada consegue fechar aquilo. Eu acho que Machado de Assis é um desses autores. Eu acho que a prosa dele é um milagre, assim, um romance que dá para você minimamente classificar como um romance na tradição realista do século XIX, a grande tradição realista que faz o nome da literatura do século XIX. Ele está dentro dessa tradição, mas ele tem algo um refinamento na escrita, uma inteligência, uma astúcia na prosa que eu não acho que exista em outro autor dessa época, né, do século XIX. E para mim tem muito revela muito um estudo da literatura, da poesia, né, sobretudo da poesia inglesa, né. Tem Shakespeare, é uma sombra que acontece aqui, mas ao mesmo tempo não é uma influência, não é uma cópia de Shakespeare, muito pelo contrário, não poderia ser menos isso. Enfim,
É absurdo isso aqui, né? Não dá pra falar, não dá pra fazer qualquer justiça ao quão insano é ter isso aqui na nossa língua num videozinho de meia hora, com outros 15 livros maravilhosos. É uma prosa, com poucas prosas na história da humanidade, eu acho que tem a mesma densidade que um poema. Assim, cada frase, cada palavra é absurdamente bem pensada e absurdamente densa de significado. Enfim, uma coisa que eu espero que fique para os próximos séculos, não é só. Enfim, é absurdo, né? Agora vamos pro top 5. E top 5 mesmo, são livros que, assim, realmente foram um rolê na minha vida. E vamos lá. O primeiro desses 5 é muito difícil de falar porque não tem traduzido em português. Não tem traduzido em português. Tem uma tradução indireta em Portugal. É um livro que normalmente as pessoas conhecem, sobretudo como uma curiosidade histórica, assim, tipo, uma coisa muito antiga que ninguém lê. Eu sinto que lá fora, nos países em língua inglesa, na Itália também, estão começando a ler isso. Tem vários países assim que estão tendo traduções desse livro e assim é muito louco porque, por exemplo, a Finlândia fez uma tradução direta desse livro e acho que a Finlândia tem uma população menor do que, sei lá, a cidade de São Paulo, né? Então a gente tem que ter uma tradução disso. Alguém tem que estar fazendo uma tradução disso, que é, para dar com suspense, The Tale of Genji, ou em japonês Genji Monogatari, da Murasaki Shikibu. Shikibu, eu não sei como pronuncia os nomes em japonês, tá? Eu tô tentando melhor, assim, falar de um jeito ok. Eu sei que não pode acentuar e tal. Tô tentando. O que é esse livro, né? Muita gente coloca, e por isso que eu falei que é uma curiosidade histórica, esse livro como o primeiro romance da humanidade, né? E é meio isso, o romance nasceu no Japão, tem esse romance de 1.200 páginas, que ninguém lê e é o mais antigo. Mas, enfim, eu sempre tive a curiosidade de ler, eu também, assim como a China, sou louco pelo Japão e tal. E eu tinha um livro de umas coleções de história. Tinha umas imagens, algumas pinturas feitas a partir desse livro. Esse livro é eu esqueci de falar, não, o mais importante, esse livro foi escrito por volta do ano 1000. Então ele é bem antigo, não é tão antigo quanto a Ilíada, etc, mas é bem antigo. E nesse livro de história que eu tinha, ele tinha alguns trechos do livro, e eu achava bonito, eu achava, assim, misterioso, eu queria ler. E assim que eu entrei na USP, eu fui na biblioteca da FEFELESH e eles tinham uma cópia disso. E falei, vou pegar emprestado e vou ler. Assim, eu li, tipo, um capítulo, o livro é enorme, e não terminei de ler. E aí, na pandemia, apareceu na Amazon pra mim por R$ 50. Eu falei, vou comprar, né? Um dia eu leio. Cara, eu peguei pra começar a ler, pra ver como era, e me pegou o negócio. E li o negócio inteiro em 6 meses. É maravilhoso isso aqui, gente. É absurdo. Assim, é uma coisa assim que caiu do céu. E é incrível. É incrível. Não se parece em nada com. Quase nada com um romance normal. Ele tem especificidades muito estranhas. Os personagens não têm nome, eles têm títulos. Ao longo da história foram dados nomes. É difícil, é uma leitura difícil. Todo capítulo tem um começo com a lista dos personagens, pra você entender quem é quem, porque é bem difícil. Tem trocentas notas. Eu imagino que essa edição tenha aí umas 5.000 notas, alguma coisa desse tipo. Letra pequena e tal. Tem umas imagenzinhas muito simpáticas. E, cara, é maravilhoso. Assim. Ele conta a história de um príncipe, esse Genji, que não é um personagem, assim, para os nossos padrões, muito, muito legal, né? Enfim, ele é meio problemático, para não dizer outra coisa, né? Ele faz coisas, assim, bem, bem problemáticas. Enfim, é o tipo de coisa que você acaba encontrando. Você lê coisas de civilizações mais distantes e etc. Tem muita gente que reivindica isso, muita gente com, eu acho, ideias morais relativamente estreitas que reivindica porque as pessoas não leem clássicos de outros lugares do mundo, e que eu sinto que se as pessoas lessem de fato os clássicos de outros lugares do mundo, talvez não quisessem mais ler esses clássicos. Porque quando você começa a ler, você percebe que os nossos padrões atuais de moral não se encaixam nesse tipo de coisa. Enfim, um pequeno desabafo. De qualquer forma, o livro se destaca pelos personagens femininos do livro. Ele foi escrito por uma mulher. E desde a história do Japão
tem um motivo bem específico de por que como uma mulher conseguiu escrever a primeira grande obra-prima da literatura japonesa num país que tinha uma cultura tão machista. É curioso porque, assim, enfim, tô me alongando aqui, mas a loucura no Japão, a língua japonesa era vista como menos importante e menos sofisticada do que a língua chinesa. Então, os grandes poetas e as figuras masculinas escreviam em chinês. E o japonês era reservado na literatura das mulheres, dos diários das mulheres. Não era visto com tão bons olhos. E o que aconteceu é que, com essa burrice dos machos japoneses do século XI, quem escreveu e que começou a grande literatura japonesa foram mulheres. Tem várias mulheres escritoras dessa época, todas muito talentosas. Você tem uma em português, que é a Shonagon, Sei Shonagon, que escreveu o Diário de Travesseiro, era inimiga dessa, parece que elas não se davam muito bem. E ninguém lembra hoje dos escritores masculinos que escreviam em chinês, escreviam no chinês medíocre, enquanto que as mulheres estavam escrevendo as obras-primas e ninguém estava dando tanta bola para isso. Alguma bola eles estavam dando, mas não tanto. Enfim, o que dizer desse livro, né? Eu tô fazendo uma resenha dele no lugar errado, mas é incrível, é um mundo à parte. Ele é um pouco uma tragédia, eu sinto. Ele tem muitos personagens, ele vive o período de tempo desse romance é de 70 anos, e você vê personagens morrendo, nascendo, etc. É um trecho de vida, e ele termina um pouco sem uma conclusão. É um mundo à parte, e é muito bonito, é muito bonito, é muito impressionante a capacidade de leitura psicológica, assim, que nada na literatura ocidental ou antiga chega aos pés, é capaz de igualar, assim. São coisas que só no século XIX você vê na literatura europeia. É sério, assim, coisas de inconsciente, assim. A gente fala do complexo de Édipo, mas se Freud conhecesse isso aqui, não seria complexo de Édipo, seria complexo de Genji. Assim, para vocês terem uma noção de a loucura que é isso. E a escrita é linda, enfim, é uma pena que não tenha isso em português, assim. Eu fico mal de falar desse livro, mas como assim ninguém tá traduzindo isso aqui? Como assim? Como assim a gente não tem isso aqui? É absurdo, é um dos melhores livros já escritos. Como assim não tem uma tradução disso em português ainda? Assim, tipo, na Itália eles já têm há não sei quanto tempo, nos Estados Unidos eles têm, em língua inglesa eles têm 4 traduções disso, a gente não tem nenhuma, entendeu? E nem seja para ser uma tradução indireta, bem feita, como a gente teve russos por séculos, traduções indiretas. Pelo menos alguma coisa, isso daqui tem que chegar em alguém, né? Não dá. Enfim, me empolguei, né? Como sempre. Próximo é a leitura. É um livro longo, bem longo, nem sei se é um livro só. Um livro longo, levei muito tempo para ler. Foi a leitura que marcou um pouco o meu ensino médio. Eu comecei a ler no primeiro ano do ensino médio, li até o terceiro, aí eu parei. Aí eu li no terceiro ano da faculdade, terminei no terceiro ano da faculdade. E tive que comprar volume por volume. Não é Harry Potter. Poderia ser, não tenho nada contra Harry Potter. Na verdade tenho, né? A autora de Harry Potter aí tá se mostrando uma pessoa um pouco desagradável, né? Um pouco questionável. Mas não é Harry Potter, não. Nossa, Em Busca do Tempo Perdido, do Marcel Proust, que eu li na edição da Globo, que era que tinha, né, quando eu comecei a ler, e tive que ler um dos volumes na época que tinha esgotado as edições mais recentes na edição antiga. Enfim, o que dizer disso aqui? Assim, é maravilhoso, né? Enfim, a grande épica do mundo interior, né, do século XX. A grande epopeia, né, da vida interior, né? Você não sabe o que é isso, eu não sei como eu posso te descrever. É um livro sobre a vida de um personagem, não é uma biografia, é um livro sobre a vida interior de um cara que a gente nem sabe o nome, assim, acho que só no quarto volume aparece o nome do personagem, que é igual ao nome do autor. E não, como eu posso dizer assim, é quase como se não fosse um livro, quase como se não desse pra colocar isso aqui como literatura, porque é uma coisa muito diferente. Eu acho que é o oposto da autoajuda, é a anti-ajuda, assim, é o tipo de coisa que
às vezes faz mal, porque é tão, tão real, é tão vivo e tão... Principalmente os últimos volumes, é pesado e te faz sofrer junto, você vive junto com esse personagem e você vive junto com as intuições poéticas dele e é um mundo isso aqui, né? Não é perfeito, ele é inacabado, tem essas frases enormes, assim, de 2 páginas, uma frase, juro pra você, tem páginas, tem frases de 2 páginas. Enfim, foi um dos livros que me fez aprender a ler, né? E eu acho que foi um processo importante na minha formação de leitor. Eu comecei a ler muito novo, eu preciso reler, né? Já tá no momento de reler, acho que vou ter que ler em francês. Eu acho que foi bom pra mim, porque me ensinou a não ter medo desses livros. Eu sei que tem muita gente que quer ler isso aqui, tem um medo, é absurdo de que isso aqui vai. Não pode ter, a gente não pode ter medo desses livros, eles não mordem, eles são difíceis. E a gente não entende tudo. E o pior que acontecer é, de fato, você não consegue entender tudo. E isso é bom, entende? Porque quando você não entende algo, quando alguma coisa te escapa, essa coisa normalmente te assombra. Essa coisa normalmente fica na sua cabeça. Você faz um esforço, e isso é muito bom. Uh, eu acho que as coisas que eu mais amo hoje não são coisas que chegaram a mim de cara, assim, de primeira. São coisas que você sofre um pouco até você gostar. Às vezes você começa odiando, às vezes você tem uma relação neutra, você odeia, depois você começa a perceber que talvez seja legal. E aos poucos vai mudando. E esse é um livro assim, que contempla todo tipo de mudança. Assim. Eu li, em alguns momentos eu não gostava, em alguns momentos eu gostava, em alguns momentos eu ficava em choque. Em alguns momentos eu senti que a minha vida estava indo junto com o livro, e em alguns momentos eu sentia que aquilo não tinha lugar na minha vida. Enfim, não é quase um livro, é quase um pedaço da minha vida, né? Eu enlouqueci lendo isso aqui, foi muito importante para mim. E eu preciso reler já, porque, enfim, eu acho que eu não entendi nada disso aqui. É enorme, é monstruoso, enfim. Isso aqui eu tava no ensino médio, assim, eu tinha as canetinhas Stabilo, né? Canetinhas Stabilo, eu marquei as pontuações para conseguir entender a frase. Essa é uma frase que começa aqui e termina aqui, né? Tem quase 2 páginas a frase. E tem milhares de travessões e... Enfim. Proust, Em Busca do Tempo Perdido. Não tenha medo, só leia e você vai gostar ou não vai. Tem gente que odeia, tem gente que acha o fim da literatura, isso. Sei lá. Proust, muito legal. Tá gravando isso aqui? Nossa, eu tenho medo do que vai estar o som, porque esse microfone. Primeiro vídeo com microfone, né? Vamos ver se vai dar certo isso. Não sei se eu fiz bem de comprar um microfone de lapela. Eu acho que sim. Vamos descobrir. Vamos descobrir se vai flopar. O próximo livro é um livro que eu acho que pouca gente coloca na lista dos favoritos. É complicado falar desse livro, é muito complicado. Que é A Eneida de Virgílio. Meu Deus do céu. O que eu vou falar desse livro? Eu tenho que tomar muito cuidado para fazer esse livro, porque eu amo isso aqui. Eu acho lindo, eu acho um absurdo isso aqui. Só que, vamos lá. Eu, faz uns 5 anos, comecei, como eu tinha dito, li Ilíada, li Odisseia, a Metamorfoses, e falei, vou ler a Eneida, vou ler os clássicos da épica, assim, vamos ler, assim, o cânone, o básico do cânone na ordem. Então, depois de tempo eu desisti, comecei a ler coisas aleatórias e foi mais divertido. E aí eu li a Eneida na tradução da 34, li até o livro 6. E eu achei horrível, eu achei insuportável. Eu falei, por que alguém gosta disso, assim, coisa chata. Eu tava lendo a Metamorfoses, eu tava achando muito mais legal. Aí ele tinha lido a Ilíada, eu achava muito mais legal. Eu falei, por quê? Então, o que você tá fazendo aqui? E, como eu disse, às vezes a gente não gosta das coisas que a gente passa a gostar. E aí eu tinha um amigo na época, e eu comentei assim, falei, olha, não tô lendo a Eneida, não tô gostando e tal. E esse meu amigo, que, enfim, sabia latim, gostava, falou, não, o problema não é Eneida, eu acho que você deve estar lendo uma... Você não a tradução não deve estar funcionando. Falou, compra outra tradução. Aí eu olhei e tal, e enfim, eu leio muito em italiano também, é minha, acho que segunda língua. E aí esse meu amigo ia pra Itália, eu falei, me traz aí uma tradução em italiano boa, pra eu ver se às vezes a minha reação é diferente. Me trouxe essa. E eu comecei a gostar mais. Eu reli tudo, livro 1 ao 6, depois li até o 12 e tal. Comecei a gostar mais. E aí, eu tava lendo a Metamorfoses, e aí falei, e o Catulo também, que eu também mencionei, e eu falei, quero aprender latim, vou aprender latim. E meu objetivo principal para aprender latim era ler Metamorfoses, ler o Catulo, e ok, vamos ler isso aqui também, em latim. Cara, conforme eu fui aprendendo latim,
eu fui vendo como isso aqui é em latim, eu comecei a perceber que isso aqui é outra coisa, entendeu? É outra coisa, e que não se compara com mais nada. E é difícil falar desse livro e colocar ele, porque é o tipo de livro que eu acho que é quase intraduzível. Eu nunca vi uma tradução que dá a ver o quão isso aqui é maravilhoso em latim. E, enfim, eu não li inteiro em latim, li alguns livros, leio trechos, etc. Eu tô sempre lendo, como disse, é desses livros que tô sempre lendo. Não é fácil ler em latim, então eu ainda não tenho um latim maravilhoso, não fiz letras, etc. É sofrido ler latim. Mas o que eu li ficou louco, assim, é maravilhoso. As minhas anotações, né, o nível de esquizofrenia do negócio, assim. É maravilhoso, assim, é de um. Não gosto dessa palavra, mas é de um bom gosto. É tudo tão bem escrito, tão bem calculado. Você não tem nenhum excesso, não tem nenhum exercício de estilo gratuito. É, é uma loucura, entendeu? É muito diferente de Homélia. Não tem aquela coisa, como eu disse, de ser um fluxo, de ser uma força da natureza. Não, não é uma força da natureza. A Eneida não é isso. Ela é um poema extremamente lapidado, uma coisa quase de joalheiro, né? Não tem quase nada de espontâneo aqui, eu acho. E assim, é uma obra de arte, né? Tanto que o Virgílio queria queimar, né? Tem essa história. Ela é inacabada, você tem os versos cortados, tem uns muito famosos que não foram terminados, etc. E é uma coisa que eu não sei como indicar, porque eu acho que, de fato, eu só consegui perceber o mérito da coisa quando eu comecei a ler em latim. E aí a loucura eu acho, e essa é uma opinião minha, e eu sei que muita gente não concorda com isso, eu acho que o mérito está de fato na linguagem, não está na história. Eu acho a história relativamente, não vou dizer qualquer coisa, mas eu não acho que a história, os personagens, o lugar histórico do livro, o projeto político do livro acompanham o quão longe a linguagem está indo e o quão brilhante são os fogos de artifício da linguagem, que não são gratuitos, mas são. Enfim, conforme eu comecei a ler, eu comecei a enlouquecer. Enfim, o livro quarto, com a descrição da paixão, é tudo maravilhoso, assim, é brilhante, é absolutamente brilhante. Cada verso dá para você passar horas, assim, sacando o quão brilhante é a escrita de cada linha. Enfim, é insano. E é difícil de colocar aqui como meus favoritos, porque de fato, não acho que nunca vi uma tradução assim, dá a ver o porquê desse livro ter o lugar e a importância que ele tem na história, assim. Mais do que a Ilíada, assim, pro Renascimento, até o século XIX, eu acho que a Eneida foi a referência a qual muita literatura, Virgílio foi a referência a qual muita literatura europeia estava tentando alcançar, Virgílio, Horácio, esses grandes poetas romanos, mas Virgílio, assim, é outra coisa. Agora eu tenho edições também em latim, eu tenho nível de loucura, eu imprimi edições também, outras edições em latim para ler. Enfim, eu ainda preciso comprar a minha edição ideal da Eneida, né? Eu não tenho nenhuma edição que eu falo, nossa, essa aqui tá definitivo. Essa aqui é uma das melhores que tem. Essa em latim, ela é bem cara, eu comprei assim, na Bacia das Almas, na estilo virtual. Ela é 3 volumes, eu só tenho o terceiro, preciso achar os outros. E, enfim, é isso. Eneida. Agora faltam 2. Segundo e primeiro lugar. Se você tá vendo aqui, você já deve ter percebido que tem 2 escritores muito famosos que estão faltando aqui, que todo mundo fala de literatura clássica, etc. Fala muito. Infelizmente não é nenhum russo. Eu tô começando a ler literatura russa agora. Pra ser sincero, eu tô começando a ler mais romances agora. Eu sempre fui uma pessoa mais de poesia. E gosto muito de ler prosa, obviamente. Leio muito, mas não. Como eu disse, isso aqui são livros favoritos, são livros que te assombram, que ficam na sua cabeça. Eu acho que a prosa não costuma ficar tanto na minha cabeça. Às vezes fica, tem livros de prosa que eu apresentei, mas eu acho que a poesia é mais o meu negócio, né? Eu gosto mais, eu acho, talvez. Mas não acho necessariamente melhor, entendeu? Mas é o que me assombra mais. Vamos lá, falta 2. Segundo lugar, não tinha como não ter. Tinha que ter ele. O queridinho
Shakespeare. Assim, o que dizer de Shakespeare? Esse é um dos autores que mais teve presente na minha vida. Assim, uma vez que eu ouvi falar dele foi quando eu era bem pequeno. E eu sem querer assisti Hamlet, achando que era um filme sobre o Rei Arthur. E eu achei incrível, assim, que eu não estava entendendo nada. Eu não estava entendendo nada que eles estavam dizendo. Eu falei, nossa, eles falam bonito, eu não entendo nada. E aquilo ficou na minha cabeça. Mas levei muito tempo para ler direito. Eu li jovem, assim, pré-adolescente, assim, as traduções da LPM e tal. Li as peças esquisitas, eu li, tipo, Tito Andrônico e tal. Aí eu assisti as adaptações, eu gosto de ópera, então tem muitas óperas, filmes que são adaptações de Shakespeare. E acho que fez uns 5 anos decidi ler em inglês. Comprei essa edição da Norton, que é muito boa. Enfim, vai ter o vídeo, eu tô enrolando pra fazer esse vídeo, mas vai ter o vídeo de como começar a ler Shakespeare. Aí eu vou falar um pouco das edições em inglês, etc. Enfim, eu poderia falar de várias peças e como é que eu escolho uma, como é que eu escolho outra. Mas eu vou escolher. Não são as que eu acho necessariamente melhores. Talvez, mas tudo bem. Eu vou colocar duas, tá? Elas são curtas, como são peças, vai estar num lugar só, entendeu? Na classificação. A que eu acho que é a minha favorita, a que eu mais gosto em termos de tipo, afinidade pessoal e que mais, assim, me encantou, é uma das menos conhecidas, não é uma das menos conhecidas, mas não é uma das mais conhecidas, que é Antônio e Cleópatra. Não é o enredo tal, não tem nada de tão excepcional assim. É a história de Antônio e Cleópatra. Cleópatra se mata, o Antônio se mata, Marco Antônio, né? E é isso, não tem grandes mistérios, mas a poesia dessa peça é absolutamente estonteante. Eu acho que é esse o poema em que ele de fato fala sobre amor. Shakespeare fala sobre amor. Não acho que seja Romeu e Julieta, que é bem anterior. Não é bem anterior, né? Porque Shakespeare é o quê? 20 anos que ele escreve as maiores obras-primas da poesia mundial? É meio louco isso. Então não é muito anterior a Romeu e Julieta, mas Antônio e Cleópatra é maravilhoso, assim, é do final dele, não é das mais tardias, mas é relativamente tardia. Ele tá na posse completa da linguagem e ele se diverte horrores escrevendo essa peça e qualquer um que leia, eu acho que esteja disposto a mergulhar se diverte muito. Mas, de fato, a que mais me assombra, a que mais me pega, a peça dele que, assim, me enlouquece completamente, não é Hamlet, não é Otelo, não é Macbeth, é Rei Lear. Assim, o que é Rei Lear? Que loucura que é essa peça. E é terrível, uma das coisas mais cruéis já escritas, eu acho. É muito pesado. É uma tragédia, assim, no nível, a gente entende, assim, é uma coisa que no final não sobra nada. Recentemente eu vi um vídeo no YouTube que eu não queria ter visto, de alguém falando que ele ia ter um final feliz. Eu não sei nem por onde começar a. Assim. Tem que ser meio louco pra achar que ele ia ter um final feliz. Não tem. O final do Rei Lear é horrível. E, como eu disse, o que vale pra Antônio Cleópatra vale pra Rei Lear. Assim, ele tá na posse completa, ele tá no domínio completo da linguagem dele. Ele tá. Insano. É muito diferente de Hamlet, que é mais lido e mais conhecido. Hamlet eu sinto que muito tá naqueles monólogos e você tem, assim, muito da qualidade poética da peça tá nesses monólogos onde Hamlet se cria e se descria como personagem. Rei Lear, a poesia, acho que nenhum personagem tem um monólogo assim mais longo do que, sei lá, 10, 15 linhas. Não é uma peça que acontece no solilóquio, é um poema. Assim, e as imagens, as metáforas passam de um personagem para o outro. É loucura, assim. Eu acho que não conheço nenhuma peça que, como lida num todo, em todos os personagens e toda a, a maquinação dele se lê tão bem como um poema. Assim, e é quase um poema do começo ao fim. E as imagens, e é grotesco em alguns momentos, ao mesmo tempo você tem esses momentos de lirismo, de beleza e que aos poucos e às vezes brutalmente vai sendo destruída. Enfim, é um mundo à parte. Eu posso ficar horas falando e em algum momento desse canal eu vou ficar horas falando disso aqui. Pra mim, é insano. E agora só falta um, que é o meu favorito mesmo. Um livro assim que de fato me enlouqueceu completamente, que eu acho que
Se alguém tivesse colocar uma arma na minha cabeça e me perguntasse qual eu acho que é o melhor livro já escrito, vai ser esse. Eu tinha até um pouco de receio de falar dele, porque eu não li inteiro, eu li uma parte, que é a parte que todo mundo lê, e sim, você já sacou do que eu tô falando, O Inferno, de Dante. Não li comecei a ler o Purgatório, não terminei. Quando eu tava lendo o Purgatório, eu comprei uma edição melhor do Inferno, uma outra edição italiana que é ainda mais... Isso aqui é o Inferno só, tá? Essa edição aí eu falei, não, vou reler o Inferno, aí eu leio tudo na ordem, mas eu ainda não fiz isso. De qualquer forma, eu li o Inferno, eu acho que eu posso colocar na lista, porque um pouco tem uma certa autonomia, né? Dá pra eu falar que, enfim, é o Inferno. E não faz tanto tempo que eu li, então acho que eu posso, né? Não sei. Se quiserem me cancelar, me cancelem nos comentários. Vai ser um deleite. Apesar de tudo isso, eu li o Inferno, né? Tá aqui o Inferno, tá lido, tá anotado, inteiro anotado, tá até desenhado, eu fiz alguns desenhos na minha edição. Demorei bastante pra ler, li com muita calma. E... de fato, assim, e eu acho que isso é uma loucura, porque eu vejo que algumas pessoas que comentam de literatura clássica, eu acho que se esquecem disso. De fato, foi a leitura que eu tive, acho que na minha vida, que mais me deu prazer, assim. Eu nunca li nada que me... Isso foi tão gostoso de ler. Ao mesmo tempo é muito difícil. Notas, né? Olha o quanto de nota tem na edição que eu li. É muita nota. E é difícil, às vezes você tem as notas, você precisa no dicionário, às vezes você precisa procurar em outros lugares. Tem um site ótimo que tem vários comentários feitos ao longo dos séculos por diferentes estudiosos italianos, ingleses, etc. A Divina Comédia. Depois eu comprei essa edição, que é só do Inferno, e é insana a quantidade de notas também. É ainda mais do que a que eu li, eu quero reler nessa. Na Itália tem trocentas edições com muitas notas. Aqui no Brasil existe um pouco essa visão de que as notas atrapalham e a gente não tem uma edição com o necessário de notas. Até em inglês eu sinto que tem edições que tem mais notas. Aqui no Brasil, o nosso mercado editorial é meio complicado o lugar da nota. Eu não estou fazendo uma crítica leviana, porque é um assunto que tem que ser discutido com calma. Eu acho que tem que fazer um vídeo sobre isso, com calma. Entre parênteses, sei que eu tô falando que eu vou fazer vídeo sobre tudo, né? E quero ver eu ter força pra fazer esses vídeos, porque dá muito trabalho fazer vídeo sobre qualquer coisa, tá? Pro YouTube. Não é fácil. Eu sei que vocês assistem, parece a coisa mais tranquila do mundo, mas é muito difícil. Até um vídeo como esse me deu um trabalho desgraçado. Mas voltando. Li com notas e... não sei, eu vejo muita gente que lê isso aqui quase como uma obrigação, assim, moral, assim, eu preciso ler os clássicos, mas tem que tentar encontrar um prazer. E é maravilhoso isso aqui, a linguagem, assim, ele funda a linguagem vulgar, né? Ele, primeiro poeta que, assim, que se propõe a fazer um poema, uma língua que não é o latim e que não tem uma pretensão de igualar um poema em latim e que não deve nada a isso. Ele condensa o mundo que ele conhecia nesse livro e ao mesmo tempo que tem toda essa parafernália de coisa que vem junto com cada verso, assim. Cada verso tem uma infinidade de coisas que pode ser dita. Você lê o verso e como poesia, como linguagem é estonteante sempre. Ele consegue calibrar a linguagem e o italiano dele para representar cada fração de emoção. E é um mundo novo isso aqui. Não tem nada que veio antes que se compare. Não tem nada. É absurdo. Ele cria esses personagens de 30, 60 linhas no máximo, que ficam na história, são personagens eternos. Farinata, a famosa Paola de Rimini, ela fala o quê? 50 linhas? Tem 50 versos desse personagem e as pessoas são obcecadas nesse personagem até hoje, porque ele cria essas humanidades, ele olha para o mundo que existe e ele captura as coisas, ele plasma nesses versos, nesse poema. É insano, é insano. E dá para traduzir, tem traduções boas para o português, eu leio de vez em quando, mas eu acho que falta as notas. Eu acho que cabe ao leitor a decisão de que e a capacidade de separar todo esse aparato, toda essa parafernália que vem junto, todo o leitor tem a maturidade de conseguir, o que eu quero dizer, o leitor tem a capacidade de separar
esse conhecimento todo da apreciação do poema, que, assim, é muito forte. Não é o comentário que te faz amar isso aqui, não são as notas, não é todas as referências, e referências muito alusivas, às vezes. Não é isso que te faz entender isso aqui como sendo essa obra-prima que é. É a beleza da linguagem, que é, nossa, é enlouquecedor, é enlouquecedor. A cena, a famosa página do Ugolino, que é indescritível. E, enfim, a imaginação desse cara e essa loucura, assim, que é você fazer um poema sobre um mundo que não existe, um mundo imaginário. Também tem gente que acha que existe e é válido, talvez exista, talvez não exista, mas assim, um mundo imaginário, né? Um mundo que ele está cogitando, né? Eu acho que, não sei se tem alguém que acha que de fato ele viu essas coisas. Mas esse mundo imaginário é o meio no qual ele consegue melhor representar e melhor capturar e melhor, assim, eternizar o mundo material, o mundo, assim, tátil, né? Isso é insano do livro, né? Ele é como tem o livro, né? Ele é poema do mundo terreno, ele consegue representar a realidade, mas ele joga num mundo completamente real. É insano isso, é absolutamente insano. Enfim, de fato foi, e aqui esse é o meu critério nesse vídeo, foi a leitura que mais gostei de fazer. É cansativo pra caramba, é um esforço, exige assim, você tem que estar com a vida tranquila. Quando eu li isso aqui, os meses que eu li, eu não estava trabalhando, então eu tinha tempo assim, de ficar o dia inteiro lendo cada um dos cantos, eu levava um dia por canto, não tô zoando. E exige essa... Não necessariamente exige, né, mas ele convida esse tipo de mergulho. E não é uma obrigação, você é recompensado o tempo todo, enfim, é enlouquecedor. E de fato eu amo a língua italiana, a língua da minha avó, etc. Não exatamente italiana, né? Eu falo dialeto, etc. Mas é uma coisa que sempre me assombrou também. É maravilhoso. Bem, esse é o vídeo. Eu falei de tudo que eu mais gosto. Eu acho que você dá pra entender a sequência, dá pra ver como eu fui ficando mais empolgado conforme o vídeo foi avançando, né? Deu pra entender porque eu coloquei nessa ordem. Não é o que eu acho melhor, mas tudo bem que eu acho que, como eu disse, se alguém me colocasse uma arma na cabeça e perguntasse qual eu acho que é o melhor livro já escrito, eu chutaria que é esse livro. Mas é meio ridículo essa coisa de qual é o melhor livro já escrito. Todas essas listas dos 10 melhores livros são normalmente muito, muito bobas, né? Mas a gente gosta de fazer, a gente adora colocar em lista também. É uma tentação que quase ninguém resiste. E estamos aqui, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam, por favor. Tem o Catarse aqui, apoiem o canal. Apoiando o canal, eu posso comprar mais edições da Divina Comédia. Posso, enfim, um mundo de possibilidades. E é isso. Estou começando aqui no canal. Achei que foi um vídeo legal para terminar o ano. E é isso. Vamos ver daqui 2 ou 3 anos qual vai ser a minha lista. Capaz que mude completamente. Ou capaz que não. É isso. Tchau. Obrigado a todos.